Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de Aromaterapia por Amor. Esse é o módulo 2. Vamos iniciar esse módulo falando sobre os óleos naturais e os óleos sintéticos, né? A gente tem uma grande dificuldade de identificar se o óleo é puro, se o óleo não é puro, se é um óleo de boa qualidade. Temos no Brasil uma grande quantidade de óleo de má procedência. Infelizmente, aqui no Brasil, a maioria dos óleos essenciais, a maioria dos fabricantes dos óleos essenciais, eles não utilizam o nome científico da planta, eles não dizem a procedência da planta, não dizem qual a parte da planta que aquele óleo foi extraído. Então, isso aí já nos traz uma falta de credibilidade muito grande. Mas existe sim produtores aqui no Brasil maravilhosos, existe sim óleos muito bons aqui no Brasil, como óleos também importados. Prometi a vocês no primeiro vídeo que ao final do curso eu ia estar dando uma lista, né, no canal sobre os representantes desses óleos, tá? Tanto nacional quanto óleos internacionais. Os produtores da grande parte de óleos essenciais precisavam seguir uma normativa a nível internacional, mas essa normativa ela não existe ainda. Então a gente tem toda essa dificuldade, né, de identificar apenas no rótulo se o produto é de boa qualidade ou não. Ao se adquirir um frasco do produto, a gente precisa primeiro observar se ele está armazenado nos vidrinhos escuros, vidrinhos de ambar, né? Não sei se dá para vocês enxergarem aí, ou vidrinho verde ou um vidrinho marrom, que são vidrinhos de ambar. Precisa estar nesse vidrinho. O óleo, eu já disse na aula 1, ele é muito volátil e ele é muito sensível à luminosidade, à luz. Então ele começa a perder a propriedade muito rápido se ele não estiver bem armazenado. Então ele foi óleo essencial, específico para tratamento, para terapia, ele precisa estar armazenado em vidros de ambar. Caso ele não esteja, aí você já sabe que não é um óleo de excelente procedência, tá bom? Outra informação que tem como você identificar a qualidade do óleo. Falei também na aula 1 que os óleos não têm cor forte. Por exemplo, o óleo de tangerina, o óleo de laranja, o óleo de orégano, são óleos que têm um tonzinho alaranjado. Gente, é um tonzinho, tá? Um tonzinho bem clarinho, não é um óleo laranja. Como o de cedro, bergamota, são óleos esverdeados. Também é um verde água, um verde bem clarinho. Primeira coisa, desconfiar se você pegar um vidro do óleo, comprei um óleo essencial do fornecedor A, e é verde, verde escuro. Com certeza ele usou produtos, usou corante, adicionou algum produto para trazer aquela cor sintética, tá bom? Outra informação muito importante é que os óleos essenciais, eles não se diluem em água. Vocês podem estar fazendo essa experiência em casa. Vocês vão comprar um vidrinho de óleo essencial e vão colocar em um copo com água, 3 gotinhas, 5 gotinhas no máximo, vão mexer com a colher e vão ficar olhando, observando. Tipo experiência mesmo, vão ficar observando. A água não é para ficar branca turva. Quando você terminar de mexer, a gotinha que você pingou, ela vai ou se unir e boiar, ou vai afundar, tá? Algumas gotas afundam, como o patchouli. O patchouli afunda, porque a molécula do patchouli é uma molécula muito pesada, então ela afunda. E algumas outras vão boiar. Se você fez essa experiência de pingar a gotinha dentro de um copo, mexeu, e quando olhou, a água ficou esbranquiçada, turva, com certeza isso não é um óleo essencial puro, esse óleo tem procedência muito má, não é um óleo para usar de forma terapêutica, tá bom? Então tem que ter muito cuidado com a escolha do óleo, muito cuidado. Óleos essenciais não são baratos, são caros. Por quê? Falei também na primeira aula, para utilizar, eu preciso de praticamente 200 quilos de uma planta para fazer 500 gramas. A gente tem aqui uma informação. Vou estar lendo agora para vocês. Então, para eu conseguir 1 litro de óleo de eucalipto, glóbulos, eu necessito de 30 quilos de folha. Então, 30 quilos de folha para fazer 1 litro de óleo é muita folha e esse custo é muito alto, tá? Para que eu consiga de 1 a 3 toneladas, para que eu consiga fazer 1 litro de óleo de rosa,
eu preciso de 1 a 3 toneladas, né? Que equivale mais ou menos a 1 hectare de plantação. Então, é muita rosa para 1 litro. Esse óleo não pode ser um óleo barato, esse óleo vai ter um custo um pouco caro, um pouco elevado. Eu tenho também uma tabela, eu vou estar encaminhando para vocês uma tabela de um fornecedor aqui de Recife. Eu tenho, na verdade, 3 fornecedores que eu posso estar encaminhando a tabela para vocês. E são fornecedores que eu atesto, são óleos essenciais que já foram testados por mim. São óleos essenciais de procedência realmente, né, certinha, correta, sem enganação. Método de obtenção. Então, todas as partes das plantas podem ser utilizadas na extração desse óleo essencial. Eu posso estar fazendo essa extração pelo processo de efleuragem, extração com solventes, expressão a frio e destilação. Eu vou estar apresentando aqui a vocês no vídeo, né, foto de alguns alguns dos tipos de extração para que vocês estejam visualizando. Efleuragem, extração a solvente não se usa mais, a gente não faz mais essa utilização de extração, tá bom? E a gente vê essa forma de extração, essas 4 formas de extração em cursos avançados de aromaterapia, onde a gente vê a parte da introdução, que é essa que eu estou passando para vocês, e vocês estão tendo uma base muito boa, por sinal, tá? De aromaterapia, e a parte química mesmo das plantas, a parte dos álcools, dos aldeídos, de extração, isso aí já é algo mais profundo. Falei também na primeira aula que os óleos essenciais são encontrados em diversas partes da planta. Por exemplo, com folha. O óleo de eucalipto, de hortelã, de manjericão são extraídos das folhas. Madeira do cião, pau rosa, canela, sândalo são extraídos do tronco. Tangerina, laranja, limão são extraídos da própria fruta, da casca da fruta, tá? Junipero e cardamomo são extraídos da semente. Vetiver e nardo são extraídos da raiz. Gengibre e lírio do brejo são extraídos da rizoma da planta. Copaíba, olíbano, mirra, breu são extraídos da resina do tronco. E das flores a gente consegue fazer o óleo de gerânio, jasmim, camomila, ylang-ylang, lavanda, dentre outros óleos. Aqui só são alguns exemplos para que vocês tenham conhecimento que a gente consegue extrair praticamente não, a gente consegue extrair de toda uma árvore toda, né? A folha, o tronco, o fruto, semente, raiz, rizoma, resina, a flor, então de toda a parte. A gente só não consegue tirar a polpa da fruta, mas a gente consegue extrair da semente da fruta. Vamos estar vendo sobre efleuragem. Então, efleuragem foi o primeiro método de extração, né? Vocês vão estar agora vendo a imagem, vocês vão estar podendo entender um pouco através dessa imagem. São 2 peneiras, e essas 2 peneiras, elas ficam esfregando, friccionando pétalas de flores. Então, ela era bem utilizada para a extração de óleos das pétalas. É um método muito dispendioso, muito demorado. Atualmente ele não é mais utilizado, não se faz mais uso dele. A gente ainda acha em alguns locais ainda essas extrações, né, mais artesanais. A gente vê desse processo de extração em cursos mais completos. Então a gente consegue, em cursos presenciais, manipular isso aí, a gente consegue enxergar essa extração, tá? Extração com solvente. Consiste na imersão do material vegetal em um hidrocarboneto solvente. É um solvente que fará a extração desse óleo vegetal, tá? Então, ele caiu em desuso porque é um método que ele era muito utilizado para as flores. Não é recomendável para fins terapêuticos. Por quê? Porque eu tenho um solvente ali misturado, eu tenho pouco que vai ficar, né? Já foram encontrados valores na ordem de quase 10% do solvente dentro do óleo essencial. Então, é um processo que não é mais utilizado, totalmente proibido, não é mais utilizado nem a nível artesanal como a efleuragem. A extração a frio. A extração a frio, praticamente ela é utilizada com exclusividade para a extração do óleo das cascas de diversas espécies, né? Principalmente das frutas cítricas. É efetuada a partir da expressão hidráulica do material vegetal a frio, né? É como se fosse vocês imaginem, espremer mesmo a casca. Você espreme e esse óleo escorre, tá?
Do ponto de vista terapêutico, é o método, o método que menos altera e provoca uma interferência na cor do óleo, uma interferência na parte química desse óleo, tá? Então é uma extração muito positiva, onde ela é feita apenas com casca de frutas cítricas. Processo de destilação. Esse processo é o processo mais utilizado, tá bom? É o que a gente utiliza atualmente. Lógico que tem as grandes fábricas. A foto, eu vou apresentar aqui uma imagem para vocês vão estar vendo. É uma imagem de um processo de destilação artesanal, né? Diferente de uma fábrica grande de óleos essenciais, que são tanques imensos. Então, o material vegetal é todo colocado dentro de um tanque ou dentro de uma panela pequena, dependendo do tamanho dessa fábrica de extração, tá? Através da qual se faz passar vapor de água aquecido. Eu vou estar colocando a imagem que fica mais fácil para que vocês estejam visualizando. Esse processo, ele se faz através do vapor da água aquecida, tá? Esta é a melhor maneira, mas não é adequada para raízes, sementes e galhos. Ele é bem utilizado para a parte das folhas. Então, folha é o processo que mais se utiliza. Então, o vapor ele passa através do material vegetal, aquece e leva com ele uma substância aromática volátil. O vapor, agora contendo óleo volatizado, passa por uma serpentina onde ele é resfriado, condensado. Na porção terminal da serpentina, a mistura de água com óleo essencial é coletada a temperatura ambiente. A água e o óleo são separados por decantação. Essa água, ela também é utilizada, ela também é vendida, porque ela fica uma água muito aromatizada e também traz um pouco de óleo essencial nela. Então, ela é uma água também medicinal, tá bom? Eu vou estar falando agora para vocês sobre a diluição dos óleos essenciais. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção. É nesse momento agora que a gente vai aprender a diluir os óleos essenciais, que eu falei na primeira aula, que são óleos altamente concentrados, óleos muito, muito potentes. E a gente não pode colocar esse óleo diretamente na pele, a gente precisa diluir, né, esse óleo em óleos carreadores. Para que eu vou estar fazendo essa diluição? Vai diminuir, Poli, a potência? Eu não vou estar diminuindo a potência, eu vou estar trazendo segurança ao meu paciente, o meu cliente, em colocar aquele óleo na pele. Então, essa mistura de óleo carreador, que eu vou informar quais são os óleos carreadores, com óleos essenciais, a gente chama de sinergias. Então, eu preciso aprender a preparar uma sinergia para trabalhar com o meu paciente, tá? Seja no colazinho aromático, seja na massoterapia, eu preciso diluir esse óleo. Eu tenho riscos se eu colocar diretamente na pele. Tem pessoas que gostam de colocar nessas regiões aqui. Então, tem óleo que eu posso colocar, mas tem óleos que são altamente nocivos à pele. Então, eu tenho como os óleos carreadores amêndoa doce. Eu gosto muito do óleo de abacate. Tem óleo de abóbora, tem óleo de avelã, tem óleo de coco, tá? De gergelim, tem óleo de girassol, tem óleo de jojoba, tem óleo de linhaça, mamona, pracaxe, rosa mosquete e semente de uva. Eu prefiro óleos que não tenham tanto cheiro, não tenham tanto aroma. Para mim, os melhores óleos carreadores são óleos que não têm tanto aroma. Eu gosto muito do óleo de coco, apesar de ter cheiro, de todos, é o que tem um cheiro mais agradável e mais sutil. Tá? Eu quero que sobressaia o aroma do óleo essencial, não do meu óleo carreador, tá bom? A gente tem aqui no Brasil uma produção muito extensa do óleo de andiroba, de copaíba, do óleo de laranja, de castanha do Pará. Então a gente tem, né, a Amazônia aí com a riqueza imensa na nossa flora, trazendo esses óleos carreadores, onde a gente pode estar juntando a óleos essenciais. Professora, mas eu tenho em casa um óleo vegetal e um mineral. Qual que eu escolho? Gente, eu vou escolher o óleo vegetal, tá bom? O óleo vegetal é um óleo que eu tenho praticamente a certeza plena que eu não vou estar danificando, eu não vou estar prejudicando a pele do meu paciente. É um óleo que ele é bem trabalhado na pele do paciente, ele tonifica, ele hidrata, ele é um óleo que também ele tem uma riqueza, ele tem propriedades muito boas. Voltando para a tabela da diluição dos óleos essenciais,
Olhem agora essa tabela que está sendo colocada na tela de vocês. Preste bem atenção, olhem para essa tabela. Observem que do lado direito da tabela eu tenho um quadro branco onde está escrito doenças crônicas 10%, dor e inflamação 5%, massagem 4%, cosméticos 3%, pele sensível e idosos 2%, crianças e grávidas 1%, uso facial e para bebê 0,5%. Ok? Compreenderam essa aí, não é isso? Então, para cada modalidade de uso, eu tenho uma porcentagem que eu vou estar utilizando do óleo essencial, tá bom? Vamos agora para o lado esquerdo da tabela, onde tem umas gotinhas coloridas. Observa lá embaixo dessa tabela que eu tenho vidrinhos pequenininhos, vidrinhos de óleos. Observa embaixo dessa tabela, eu tenho vidrinho de óleos carreadores. O primeiro vidrinho da esquerda para a direita é um vidrinho pequenininho, onde tem escrito 10 ml. Concordam? Tá todo mundo acompanhando? Foca aí. 10 ml do que, Poli? 10 ml de óleo de coco, por exemplo. Poderia ser óleo de uva? Poderia. Qualquer óleo carreador, tá bom? Então, vamos supor que eu tenha aí 10 ml de óleo de coco. Eu quero estar utilizando, vou lá para o quadro do lado direito, para massagem. Eu tô vendo que para massagem eu preciso estar usando esse óleo a 4%. Todo mundo tá vendo? Todo mundo concorda? Ok, volta para o lado esquerdo, traz 4% para o lado esquerdo. 4% lá em cima do lado esquerdo. Para um vidrinho de 10 ml, eu preciso de 12 gotas, tá bom? 12 gotas. Poli, tem uma pergunta, sempre tem essa pergunta nos cursos presenciais, não vai ser diferente com vocês. Eu quero fazer uma massagem, qual é um óleo muito bom para massagem? Eu gosto muito de lavanda, lavanda é calmante, relaxante. Vamos trabalhar com lavanda. Vou fazer uma massoterapia oriental com o meu paciente, utilizando 10 ml de óleo essencial com 4% de concentração, 12 gotas. Mas se eu escolher 3 óleos essenciais, posso? Claro que pode, sem problema nenhum. Eu só vou dividir 12 gotinhas, eu vou estar dividindo 12 gotinhas por 3. Eu vou estar utilizando 4 gotinhas de cada óleo, até somarem 12 gotinhas. Poli, não entendi. Explica mais uma vez com outro exemplo. Vamos lá. Quero estar utilizando para dor e inflamação, tá bom? Dor e inflamação, processo inflamatório. O paciente está com artrose no joelho, muita dor. Eu vou estar utilizando para uma compressa nesse joelho, tá? A gente sabe que em articulações a gente não faz massoterapia, em articulação a gente faz mobilização, né? O pessoal da fisioterapia sabe que em articulação a gente não faz massagem, a gente faz mobilização articular. E posso colocar compressa. Então, vamos supor que eu vou colocar uma compressa nesse paciente, uma compressa de 5% de concentração de óleo essencial no vidrinho de 10 ml. Continuo lá com 10 ml de óleo carreador, tá bom? Então, 5%, vou lá para 5%, são 15 gotas do óleo essencial para 10 ml de óleo carreador, ok? Ah, professora, mas lá em cima, doenças crônicas, tá dizendo que é 10%. E na tabela colorida, das gotinhas coloridas, não tem 10%. Meus amores, só é dobrar, né? Se 5%, 5 mais 5, 10, ao invés de 15 gotinhas, eu vou colocar 30 gotinhas. Entenderam? Eu acredito que tenham entendido, mas vou dar só o último exemplo para que fique fechadinho e bem amarradinho, tá bom? Tem uma criança, vou trabalhar com a massagem Chantal, é uma massagem específica para bebê. 1% de concentração de óleo essencial para 10 ml de óleo carreador. 1% equivale a 3 gotinhas. Então, um óleo maravilhoso que eu vou estar trabalhando na criança, que eu não tenho contraindicação para criança, é o óleo essencial de lavanda. Eu vou estar pingando, colocando 3 gotinhas de óleo de lavanda em 10 ml. E assim sucessivamente. Para 15 ml, tem um vidrinho, né, aí embaixo que vocês conseguem ver. 20 ml, 30 ml, 50 ml, 60 ml. Vou dar uma dica para vocês, tá bom? Então, já entenderam a tabela, acredito que não tenham ficado com dúvida.
eu vou agora dar uma dica para vocês, tá bom? Então, como é que eu trabalho? Eu trabalho com os meus pacientes. Se eu sei que o meu paciente ele é um paciente depressivo, ao término do meu atendimento eu faço a massoterapia oriental com ele e uso a aromaterapia, uso os óleos essenciais nessa massoterapia com ele. Então eu peço que ele adquira o óleo carreador, de preferência dele. Ele vai me trazer um óleo de semente de uva. E eu vou estar trabalhando com ele. O que é que ele vai me trazer? Se o vidro for escuro, for um vidro de ambar, eu posso estar... Ele me trouxe 60 ml, eu já vou fazer já uma grande quantidade para estar utilizando durante o mês todo. Se o vidro não for de ambar, o ideal é que você consiga fazer a sinergia, a mistura, a junção de quantidades pequenas, 10 ml, depois mais 10 se precisar, tá? Depois mais 10. Então, uma massoterapia para o corpo todo, eu uso em média 30 ml de óleos essenciais. Tem paciente que não tem aonde armazenar e pede que eu traga para casa. Então, quando eu trago para casa o vidrinho daquele paciente, eu rotulo, eu coloco o nome dele, né? Para que eu não misture com outro paciente. E se o vidro não for claro, eu coloco papel alumínio. Eu preciso isolar da luz. Devido à propriedade do óleo, ele tem propriedade que eu não posso estar expondo ele à luz, tá? Então eu preciso isolar esse óleo. Entenderam? Ok, gente, então a gente precisa ter esse cuidado nessa sinergia, a gente precisa ter esse cuidado nessa mistura do óleo carreador com a porcentagem do óleo essencial e ter essa noção de qual o melhor óleo, que a gente vai estar vendo aqui até o final do curso. A gente vai estar estudando realmente sobre alguns óleos que eu separei. Separei 16 óleos para vocês, vou estar enviando esse material de 16 óleos já no finalzinho, tá? É um bônus. Então a gente tem que estar fazendo esse trabalho com muita atenção, muita dedicação. A gente está trabalhando com vida, né? A gente está tratando o filho de alguém, o cristalzinho de alguém, a mãezinha de alguém, o amor de alguém. Então a gente precisa ter cuidado. Eu costumo dizer que qualquer prática integrativa mal feita, ela pode trazer o paciente à morte, a óbito. A gente vai ver que a gente tem um óleo essencial que ele é veneno. Então, é um óleo essencial que eu nem utilizo, eu não compro esse óleo essencial. Eu tenho aqui na minha casa, eu tenho alguns óleos essenciais, ó, não sei se dá pra vocês verem aqui. Eu tenho mais óleos essenciais ali no armário. Esse óleo essencial em específico, que eu vou estar falando dele mais pra frente, é um óleo essencial que eu não tenho na minha residência. Eu não tenho pra que eu utilizar esse óleo. Ele é um óleo muito potente, é um óleo muito bom, mas ele é venenoso, né? Ele 3 gotas eu mato uma criança. Então é algo muito grave. Precisa ser bem estudado, trabalhar com calma, ver a contraindicação daquele óleo que eu tô trabalhando. Na dúvida, não utiliza. Ok, meus amores? Então estamos encerrando o módulo 2 do nosso curso. Aguardem o módulo 3. Namastê.